A guerra não era lugar para isso. Ela repetia essa frase para si mesma sempre que o pensamento insistia em voltar, não como julgamento moral, mas como tentativa de manter ordem interna em um mundo onde quase tudo tinha perdido o sentido. Apaixonar-se exigia futuro, e o futuro era algo frágil demais para ser considerado enquanto bombas ainda caíam a poucos quilômetros dali. Ela vivia em função da rotina mínima necessária para manter a casa de pé. Não havia mais espaço para planos longos, apenas para repetições úteis. Acordar, verificar se todos estavam ali, dividir o pouco que havia, manter silêncio quando necessário. A guerra ensinara que sobreviver dependia mais de disciplina emocional do que de coragem explícita. Sentir demais podia ser perigoso. Antes do conflito, ela tinha conhecido uma vida comum. Não fácil, mas previsível. Havia trabalho, havia vizinhos, havia datas marcadas no calendário. Tudo isso tinha sido dissolvido pouco a pouco. A guerra não chega de uma vez. Ela se instala. Primeiro altera horários, depois altera hábitos, por fim altera pessoas. Quando percebeu, ela já não era a mesma. Os soldados passaram a fazer parte do cenário como algo inevitável. Eles vinham e iam, deixavam marcas visíveis e invisíveis, e quase nunca perguntavam nada que pudesse ser respondido sem medo. Ela aprendera a não levantar os olhos, a responder apenas o necessário, a não criar ruídos onde o silêncio protegia. Essa postura não era submissão, era a estratégia de sobrevivência. Quando os soldados brasileiros começaram a aparecer na região, ela não atribuiu importância. Para ela, eram apenas mais uma tropa atravessando caminhos que já não pertenciam a ninguém. E não procurou saber de onde vinham. Não tentou distinguir rostos. Sabia que a guerra se alimenta de curiosidade ingênua. Preferiu manter distância. O primeiro sinal de que algo estava fora do esperado não foi visual, mas físico. O corpo dela não reagiu da forma habitual. Ao ouvir os passos, não houve a contração imediata nos ombros. Ao perceber a aproximação, não houve a urgência de se esconder. Aquilo a deixou alerta. Em guerra, a ausência de medo também precisa ser observada. Ela tentou explicar aquilo racionalmente. Talvez estivesse cansada demais. Talvez o tempo prolongado de tensão tivesse amortecido as reações. Ainda assim, o padrão se repetia. Os soldados passavam e o ambiente não se tornava mais pesado. Não havia vozes altas. Não havia ocupação agressiva do espaço. Isso era notado, ainda que não comentado. Ou ela começou a observar com mais atenção, sem intenção declarada. Apenas registrava. O modo como paravam antes das portas. O modo como aguardavam resposta. A forma como seguiam adiante sem insistência. Aquilo contrariava experiências anteriores, e tudo o que contraria a experiência, em guerra, se torna memorável. O soldado brasileiro que mais tarde ocuparia seus pensamentos não se destacou de imediato. Ele era discreto demais para isso. Não havia traço heróico, nem tentativa de aproximação. Ele fazia parte do grupo, agia como os outros, mas havia algo em sua postura que transmitia contenção. Não era fraqueza. Era escolha. Ela percebeu isso aos poucos, em pequenos momentos que não poderiam ser chamados de encontros. Um pedido breve de informação. Um gesto de agradecimento. Um olhar que não se prolongava além do necessário. A repetição desses gestos simples começou a construir uma sensação nova, algo que ela não sentia havia muito tempo. Estabilidade momentânea. Isso a assustou. A guerra não permitia esse tipo de sensação. Tudo que parecia estável demais costumava ruir sem aviso. Ela passou a vigiar a si mesma com o mesmo cuidado com que vigiava o entorno. Perguntava-se por que aquele comportamento lhe causava impacto. Perguntava-se se não estaria confundindo respeito básico com algo maior. Ela tentou afastar o pensamento.
Lembrou-se de tudo que tinha perdido desde o início do conflito. Pessoas, referências, certezas. Disse a si mesma que não tinha o direito de se permitir sentir algo que não fosse cautela. Que a guerra não era lugar para isso. Repetiu a frase como quem tenta fechar uma porta interna. Mas os dias passavam. E o comportamento do soldado permanecia o mesmo. Não havia esforço para chamar atenção. Não havia gestos que pudessem ser interpretados como interesse indevido. E isso tornava tudo mais difícil de ignorar. Se ele tivesse ultrapassado qualquer limite, ela teria reagido com firmeza. O problema era justamente o oposto. Nada precisava ser repelido. Ela começou a perceber mudanças em si, pequenas, quase invisíveis. A forma como reconhecia o ritmo dos passos. A atenção involuntária quando o grupo se aproximava. Não era expectativa no sentido comum. Era consciência aumentada. Como se algo no ambiente exigisse registro. Ela não falou disso com ninguém. Sabia que, uma vez dito, o sentimento ganharia contornos que ainda não estava pronta para lidar. Em guerra, palavras têm peso. Preferiu manter o silêncio, ou como tinha aprendido a fazer com quase tudo desde que o conflito começara. O sentimento não se apresentou como paixão súbita. Veio como desconforto interno, como deslocamento de certezas. Ela não desejava o soldado no sentido romântico imediato. Desejava entender por que ele conseguia existir naquele contexto sem ampliar o medo. Essa curiosidade foi o primeiro passo, ainda que ela não soubesse disso naquele momento. Ela continuou vivendo como antes, cumpriu tarefas, protegeu os seus, observou o mundo com a cautela de sempre. Mas, agora, carregava consigo algo novo, algo que não tinha sido imposto pela guerra, mas que surgira apesar dela. Isso a inquietava mais do que qualquer barulho distante de combate. A guerra não era lugar para isso. Ela sabia. Ainda assim, algo tinha começado a acontecer. E, mesmo tentando negar, percebeu que já não tinha controle completo sobre aquilo. O sentimento ainda não tinha nome, ainda não tinha forma definida, mas existia. E naquele contexto em que quase tudo era decidido pela força, o simples fato de algo nascer sem imposição já era, por si só, profundamente perturbador. Com o passar das semanas, ela percebeu que negar o que sentia não fazia o sentimento desaparecer. Apenas o empurrava para um espaço mais profundo, onde se manifestava de forma ainda mais silenciosa. A guerra já tinha lhe ensinado que aquilo que não é enfrentado costuma voltar de maneira mais intensa. Ainda assim, ela resistia. Não porque acreditasse que estava errada, mas porque entendia que aquele não era um tempo em que se pudesse escolher livremente o que sentir. A rotina continuava dura. Sim, o dia começava cedo e terminava sempre com a sensação de que algo poderia acontecer durante a noite. O silêncio noturno nunca era completo. Era cortado por sons distantes, por movimentos que não se viam, mas se pressentiam. Ela dormia leve, acordava fácil, mantinha os sentidos atentos. Esse estado constante de vigilância moldava tudo, inclusive a forma como os sentimentos eram percebidos. Nada podia ser intenso demais. Nada podia tirar o foco do essencial. Mesmo assim, o soldado brasileiro passou a ocupar um espaço definido em seus pensamentos. Não como imagem idealizada, mas como presença reconhecível. Ela sabia quando ele estava por perto antes mesmo de vê-lo. Não porque houvesse algo de extraordinário em seus passos, mas porque o corpo dela tinha aprendido a identificar aquela presença específica. Isso a incomodava. Em guerra, reconhecer alguém assim podia significar vulnerabilidade. Ela tentou evitar os momentos em que ele costumava passar. Mudou pequenas rotinas, ajustou horários, permaneceu mais tempo em cômodos internos da casa. Por alguns dias, isso pareceu funcionar. O pensamento se afastava um pouco, a atenção se dispersava. Mas bastava um reencontro casual para tudo voltar ao lugar anterior.
Não havia como controlar completamente o que acontecia dentro dela. Os contatos continuavam mínimos. Nunca havia conversa desnecessária. Nunca havia tentativa de aproximação além do estritamente funcional. Ele pedia informação quando precisava, agradecia e seguia. Ainda assim, havia algo na forma como ele escutava que a fazia sentir que estava sendo realmente ouvida. Não interrompia, não desviava o olhar. Isso era raro demais para passar despercebido. Ela começou a notar que não era a única mulher da vila a perceber a diferença naquele grupo de soldados. Outras comentavam, sempre em tom baixo, sempre sem exagero. Diziam que aqueles homens não se comportavam como os outros. Não falavam em gentileza, mas em limite, em saber até onde ir. Para ela, isso confirmava que não estava imaginando coisas. Havia, de fato, algo distinto ali. Mesmo assim, o sentimento que crescia dentro dela era solitário. Nenhuma das outras mulheres parecia viver exatamente o que ela vivia. Talvez porque cada uma reagisse de forma diferente à mesma experiência. Talvez porque ela estivesse mais vulnerável naquele momento específico. A guerra não afeta todos da mesma maneira, e ela sabia disso. Houve um dia em que a tensão aumentou abruptamente. Rumores de combate próximo circularam rapidamente, e as pessoas se recolheram mais cedo. As janelas permaneceram fechadas por mais tempo. Ela sentiu o retorno daquele medo bruto que conhecia tão bem. Nesses momentos, qualquer sentimento que não fosse autoproteção parecia inadequado. Foi nesse contexto que ela viu o soldado novamente, desta vez em situação mais tensa. Ele estava mais atento, mais concentrado, mas não havia agressividade em seus gestos. Ao contrário, ele parecia ainda mais cuidadoso ao se aproximar das casas, como se entendesse que o medo já estava elevado demais. Aquilo a tocou profundamente. Em um momento em que tudo empurrava para o excesso, ele escolhia contenção. Essa percepção mudou algo dentro dela. Pela primeira vez, ela deixou de tentar negar o que sentia e passou a observar o sentimento com a mesma atenção com que observava a guerra. Não se julgava. Ou não se permitia sonhar. Apenas reconhecia que algo estava ali, existindo, apesar de todas as razões para não existir. Ela começou a entender que o que sentia não era fruto de carência simples ou ilusão romântica. Era resposta a um comportamento concreto, repetido, consistente. Em um ambiente onde a imprevisibilidade dominava, a previsibilidade humana se tornava profundamente atraente. Não porque prometesse felicidade, mas porque reduzia o desgaste emocional constante. Ainda assim, havia medo. Não o medo físico habitual, mas o medo de perder aquilo que ainda nem tinha se materializado plenamente. Ela sabia que os soldados não ficariam ali para sempre. Sabia que a guerra os empurraria para outros lugares. Pensar nisso criava uma dor antecipada, contida, quase abstrata. Ela evitava seguir essa linha de pensamento por muito tempo. Em alguns momentos, perguntava-se se ele sentia algo parecido. Logo afastava essa ideia. Não queria atribuir intenções que ele nunca demonstrara. O respeito que ele mantinha era justamente o que tornava tudo possível. Romper isso com suposições poderia destruir o equilíbrio delicado que tinha se formado. Ela começou a perceber como a guerra distorce o tempo emocional. Sem referências claras de futuro, qualquer sentimento ganha intensidade diferente. Não porque seja maior, mas porque não se sabe quanto tempo haverá para senti-lo. Essa consciência tornava tudo mais denso, mais carregado de significado. Houve um breve momento em que eles precisaram trocar mais palavras do que o habitual. Uma situação prática exigiu explicação detalhada. Nada íntimo, nada pessoal. Ainda assim, aquela troca simples foi suficiente para que ela percebesse algo novo. Ele parecia tão consciente do limite quanto ela. Não avançava, não recuava,
Mantinha-se exatamente onde a situação exigia. Isso reforçou algo que ela já intuía. Aquele comportamento não era casual. Depois desse episódio, ela sentiu uma clareza estranha. Não uma decisão, mas uma aceitação. Aceitação de que aquele sentimento existia e de que não precisava ser transformado em ação para ser real. A guerra não permitia promessas, mas não conseguia impedir percepções profundas. Ela continuou vivendo como sempre, mas agora com a consciência de que algo importante estava acontecendo em um plano invisível. Não havia testemunhas, não havia registro. Apenas ela e aquela experiência interna que se desenvolvia em silêncio, paralela ao barulho distante do conflito. A guerra não era lugar para isso. Ela continuava repetindo a frase, mas, a cada repetição, percebia que ela já não funcionava como negação. Funcionava como constatação amarga de que, mesmo onde não deveria haver espaço para sentimentos, eles encontravam brechas. Não por descuido, mas porque fazem parte do que mantém as pessoas humanas. E naquele ponto, ela já sabia que, independentemente do que acontecesse depois, aquilo que estava vivendo não poderia ser apagado. Poderia ser interrompido, silenciado, guardado, mas não desfeito. Algo tinha se formado, com a mesma discrição com que os soldados passavam pela vila. E isso, em meio à guerra, era mais perturbador do que qualquer explosão distante. A percepção de que aquilo não seria passageiro começou a se impor quando ela percebeu que já não pensava no sentimento como algo a ser combatido, mas como algo a ser compreendido. A guerra tinha ensinado a ela muitas formas de resistência, e uma delas era aprender a conviver com o que não podia ser controlado. O sentimento tinha chegado a esse lugar. Não pedia permissão, mas também não exigia nada. Ela passou a observar o próprio comportamento com atenção quase clínica. Notava quando o corpo reagia antes da mente, quando o olhar se deslocava sem intenção consciente, quando um som específico chamava sua atenção mais do que outros. Não havia euforia. Havia uma espécie de estado de alerta diferente, mais silencioso, menos tenso. Isso a confundia. Em guerra, qualquer diminuição de tensão parecia suspeita. Os dias seguintes trouxeram sinais claros de mudança no cenário. A movimentação das tropas indicava que algo maior se aproximava. Equipamentos eram reorganizados, rotas eram revistas, e o fluxo constante de soldados começava a adquirir um ritmo diferente. Ela sabia, por experiência, que isso significava deslocamento iminente. Aquela presença, que já tinha se tornado parte do cotidiano, estava com os dias contados. Essa consciência alterou a forma como ela percebia cada encontro, por mais breve que fosse, não no sentido de querer prolongá-los, mas no de registrá-los com mais cuidado. Como se o corpo entendesse que aquilo precisava ser guardado, não como lembrança idealizada, mas como fato vivido. Ela começou a reparar em detalhes que antes passariam despercebidos. O tom exato da voz, o jeito como ele se posicionava ao falar, e a forma como mantinha as mãos sempre ocupadas. Houve um dia em que ele precisou permanecer mais tempo próximo à casa, não por escolha, mas por necessidade operacional. A situação exigia atenção constante, e ela percebeu que ele estava sob pressão maior. Ainda assim, o comportamento não se alterou. Ele continuava a agir com a mesma contenção, a mesma consciência do espaço ao redor. Aquilo reforçou algo que ela já tinha intuído. Não era circunstancial. Era caráter. Ela sentiu um impulso breve de dizer algo que extrapolasse o necessário. Não uma declaração, mas talvez uma palavra de cuidado, algo que sinalizasse reconhecimento. O impulso surgiu e foi contido quase imediatamente. Não porque fosse proibido, mas porque não parecia adequado. Em guerra, palavras podem carregar significados que não se pretende sustentar. Ela preferiu manter o equilíbrio que tinha sido construído sem esforço
Esse autocontrole não a deixou frustrada. Pelo contrário, confirmou que o sentimento não precisava de expressão direta para existir. Havia algo profundamente sólido naquela experiência, justamente porque nenhum dos dois tentava transformá-la em algo maior do que podia ser naquele momento. Isso dava ao sentimento uma estranha sensação de integridade. As outras mulheres começaram a comentar mais abertamente sobre a possível partida das tropas. Havia especulações, rumores, suposições. Ela ouvia em silêncio. Cada comentário reforçava a ideia de que aquele período estava se encerrando. Não sentia desespero, mas uma melancolia contida. A guerra tinha lhe ensinado a não se apegar ao que não podia ser mantido. Mesmo assim, houve uma noite em que ela se permitiu pensar no que poderia ter sido diferente. Não em termos de escolhas feitas, mas de possibilidades abstratas. E se não houvesse guerra? E se aquele encontro tivesse acontecido em outro contexto? Essas perguntas surgiram e foram deixadas de lado rapidamente. Ela sabia que esse tipo de pensamento não levava a lugar algum. A realidade era aquela, e o sentimento tinha nascido dentro dela, não fora. No dia em que ficou claro que os soldados deixariam a região, ela sentiu um peso físico no corpo. Não chorou, não se isolou, apenas sentiu. Era uma sensação de encerramento sem ritual, algo comum em tempos de guerra. As coisas terminavam sem aviso formal, sem despedidas organizadas, sem garantias de continuidade. O último encontro não foi planejado. Não houve preparação emocional. Ele aconteceu como todos os outros, de forma simples, quase banal. Ele passou, parou por um instante, trocou algumas palavras funcionais, agradeceu. Houve um olhar mais demorado do que o habitual, mas ainda assim contido. Nada foi dito que pudesse ser lembrado como declaração. Ainda assim, ambos sabiam que aquilo tinha peso. Ela percebeu, naquele instante, que não precisava de mais nada. Não precisava de confirmação, nem de promessa, nem de explicação. O que tinha sido vivido estava completo dentro das limitações impostas. Tentar ir além poderia distorcer aquilo que tornava a experiência verdadeira. Quando ele se afastou, ela permaneceu parada por alguns segundos, mais do que o costume. Observou até que desaparecesse do campo de visão. Não houve gesto dramático. Apenas uma aceitação silenciosa de que aquele capítulo estava se encerrando. A guerra continuaria. A vida também. Mas algo tinha sido vivido, e isso não poderia ser negado. Nos dias seguintes, a ausência se fez presente de maneira gradual. Primeiro como estranhamento, depois como silêncio incorporado à rotina. Ela sentiu falta, mas não no sentido desesperado. Era uma falta consciente, reconhecida, quase respeitosa. Como se o próprio sentimento soubesse que não tinha o direito de exigir mais. Ela começou a entender que aquilo que tinha vivido não precisava se transformar em história contada em voz alta. Era suficiente que tivesse acontecido. A guerra não era lugar para isso, ela sabia. Ainda assim, aquilo tinha acontecido. E ao aceitar isso, ela percebeu que não se sentia mais em conflito interno. O sentimento não a enfraqueceu. E não a tornou imprudente. Não a afastou da realidade. Pelo contrário, tornou-a mais consciente da importância de pequenos gestos, de escolhas individuais, de limites respeitados. Em um contexto em que a violência tentava dominar tudo, ela tinha testemunhado algo diferente. E essa consciência permaneceria com ela, independentemente do que viesse depois. Porque não se tratava de um romance interrompido, mas de uma experiência humana completa dentro de um tempo incompleto. Depois que ele partiu, o tempo voltou a avançar de forma irregular. Alguns dias pareciam longos demais, outros passavam sem deixar marcas claras. A guerra seguia seu curso, indiferente às pequenas histórias que surgiam e se encerravam à margem dos grandes movimentos.
Ela retomou a rotina com a mesma disciplina de antes, mas agora carregava uma consciência nova e algo que não a abandonaria mais. Nos primeiros dias, a ausência se manifestou como desajuste. Sons que antes tinham significado perderam a referência. Passos na rua já não exigiam o mesmo tipo de atenção. O corpo demorou a reaprender o ritmo anterior. Não havia dor aguda, nem desespero. Havia uma sensação de vazio específico, bem delimitado, que ela reconhecia sem medo. Era o espaço deixado por algo que tinha existido de forma legítima, ainda que breve. Ela não falou sobre isso com ninguém. Não porque sentisse vergonha, mas porque não havia linguagem adequada para explicar. Como descrever um sentimento que nunca se transformou em gesto explícito? Como justificar algo que não deixou provas visíveis? Em tempos normais, talvez tivesse tentado. Em guerra, aprendeu que nem tudo precisa ser compartilhado para ser real. A memória daquele soldado começou a se fixar de forma curiosamente estável. Não se alterava com o passar dos dias. Não se tornava mais bonita, nem mais dolorosa. Permanecia fiel ao que tinha sido. Isso a tranquilizava. Sabia que não estava romantizando o passado. Estava apenas preservando uma experiência humana dentro dos limites em que ela tinha ocorrido. Outras tropas passaram pela vila depois disso. Algumas mais tensas, outras menos. Cada nova presença reforçava o contraste. Ela percebia com clareza o quanto aquele período específico tinha sido singular. Não porque tivesse sido fácil, mas porque não tinha acrescentado sofrimento desnecessário. Em guerra, essa diferença pesa mais do que qualquer gesto grandioso. Houve momentos em que ela se perguntou se aquele sentimento teria surgido apenas porque a guerra tinha reduzido tudo ao essencial. Talvez, em outra vida, aquilo não tivesse passado de uma impressão passageira. Essa dúvida não a incomodava. Mesmo que fosse verdade, não diminuía o valor da experiência. O contexto extremo não invalida o que é sentido, apenas molda a forma como é vivido. Com o passar do tempo, ela percebeu que aquele encontro tinha alterado algo mais profundo. Não a forma como via o amor, mas a forma como via as pessoas em situações de poder. Ela tinha aprendido na prática que nem todo o uniforme apaga a escolha individual, que mesmo dentro de estruturas rígidas, ainda há espaço para comportamento consciente. Essa compreensão a acompanharia muito além da guerra. Quando o conflito finalmente começou a se afastar da região, a vida não retomou imediatamente uma aparência normal. As marcas estavam em todos os lugares. Casas danificadas, rotinas quebradas, ausências definitivas. Ainda assim, havia também aquilo que tinha sido preservado. Para ela, aquela memória fazia parte do que restava intacto. Anos depois, quando o tempo já tinha criado distância suficiente para permitir reflexão, ela ainda se lembrava daquele período com clareza. Não falava muito sobre isso. Quando falava, fazia-o sem emoção excessiva. Dizia apenas que, durante a guerra, tinha conhecido um soldado que não a fez sentir medo. Para quem escutava, podia parecer pouco. Para ela, dizia tudo. Ela nunca soube o que aconteceu com ele. Nunca soube se voltou para casa, se construiu outra vida, se carregou alguma lembrança daquele lugar. Essa ausência de respostas não se transformou em angústia. A guerra tinha ensinado que nem todas as histórias se completam com informações. Algumas se completam apenas com o que foi vivido. Ao revisitar a frase que tantas vezes repetira para si mesma, a guerra não era lugar para isso, ela passou a entendê-la de outra forma. Não como proibição, mas como constatação triste. A guerra não era lugar para sentimentos assim, mas eles ainda assim aconteciam. Não por desafio, nem por imprudência, mas porque fazem parte do que mantém as pessoas humanas, mesmo quando tudo conspira contra isso. O que ela viveu não foi um romance no sentido clássico. Não houve promessas, nem planos,
nem futuro compartilhado. Houve respeito, reconhecimento e um afeto construído dentro de limites rígidos. Isso não diminuiu a intensidade da experiência. Ao contrário, tornou-a mais verdadeira. No fim, aquela história não se destacou pelo que poderia ter sido, mas pelo que foi. Um encontro breve, silencioso, profundamente humano, que não precisou se prolongar para deixar marca. Em meio à brutalidade da guerra, ela tinha encontrado algo que não pertencia à violência, mas à escolha. E isso permaneceu com ela como prova silenciosa de que, mesmo nos períodos mais duros da história, ainda é possível viver algo que não precise ser negado depois. Algo que não envergonha, não pesa, não exige explicação. Algo que simplesmente aconteceu. No único espaço em que podia acontecer. Dentro do possível.